Graça e paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria compartilhar um devocional com vocês. Eu lembro que no vídeo anterior a gente falou do nosso projeto aí, de visitar igrejas históricas, contar um pouquinho da história do cristianismo, mas em termos mais concretos, né? Visitando esses lugares, conhecendo um pouco do que ocorreu nesses sites históricos e trazer a contribuição. Mas enquanto a gente não faz, a gente não dá o pontapé inicial, queria deixar um devocional para vocês, aqui no Salmo de número 34, né? Salmo de Davi, quando Davi louva a Deus, porque Deus respondeu às súplicas e a exortação do próprio Davi é para que todos os seguidores, né, todos aqueles que servem ao Senhor, aprendam a confiar em Deus. Mas, em conjunto com esse salmo, eu gostaria também de compartilhar algo que eu venho acompanhando, um plano de leitura bíblico que detalha um pouco, explica um pouco esse salmo. Eu gostei muito da maneira que o autor nos leva a fazer essa viagem por esse salmo, porque ele relata um pouco da vida pessoal dele. Deem só um segundo. Ok, agora eu estou com meu... um complemento aqui. Acho que a maioria tem uma versão, YouVersion, sua versão, uma versão da Bíblia Sagrada, um aplicativo. Nesse aplicativo tem várias versões da Bíblia em diferentes línguas, então é bem útil. E não somente isso, ele disponibiliza alguns devocionais, né? Então, todo dia, se você subscreve para fazer a leitura de um plano, por exemplo, da Bíblia, um plano anual, todo dia você vai ter alguns capítulos selecionados, mais um devocional. Eu gosto muito desse devocional, é um britânico, porque ele faz ele faz sempre essa relação, né? Ele não faz uma leitura puramente da Bíblia sem uma aplicação pessoal. Então ele sempre traz essa aplicação pessoal. E a aplicação pessoal que ele faz nesse Salmo número 34 é sobre o favor de Deus. Aí ele começa falando um pouquinho que nos primeiros anos, quando ele estava na universidade, né? A primeira coisa que veio na mente dele, como jovem, ali na universidade, falou que eu tenho realmente que me importar como cristão, porque se eu me importar como cristão, eu vou perder toda a minha alegria, toda a alegria da juventude, ela se vai com essa minha decisão, com esse meu comportamento. E aí ele chega à conclusão que não, ao contrário, não seria, ele não estaria perdendo nada, né? Ao contrário, ter aquela proximidade com Deus foi o que realmente deu alegria para ele. E ele fala que foi exatamente o contrário, eu encontrei algo muito melhor, eu encontrei a felicidade. Aí ele fala, todos nós queremos ser felizes, né? Como Aristóteles escreveu, felicidade significa o propósito da vida, né? A vida não tem, se a vida não é acompanhada de felicidade, ela perde um pouco do brilho. É por isso que muitas pessoas chegam a uma conclusão, principalmente aqueles que não têm a Cristo, se a vida não é feliz, é melhor dar um fim nela, né? Infelizmente é isso. Se der, por exemplo, não estou apenas afirmando que essa seria a primeira causa, mas no final das contas, as pessoas que, por exemplo, decidem ter a própria vida é porque já não conseguem encontrar sentido para viver, né? Já não conseguem encontrar essa felicidade. Aí ele continua, porém existe algo melhor, né? Que é mais profundo do que a própria felicidade. A felicidade ela é dependente no que acontece, nas circunstâncias, né? A alegria ela pode ser profunda, porém não somente dependente nas circunstâncias. E esse tipo de alegria, aí sim, é uma bênção de Deus, né? Então aquela alegria que ela perdura, né? Aquilo que Jesus fala para a mulher samaritana, sobre a questão de rios de água viva fluirão para a vida eterna.
No Novo Testamento, a passagem usada no grego para traduzir abençoado vai significar um privilégio que recebe um favor imerecido de Deus. E quão abençoados, quão abençoados somos ao receber esse favor imerecido. A Bíblia ampliada vai descrever como sendo feliz ou espiritualmente próspero, com a alegria e satisfação, é um favor que vem de Deus, é a salvação. E isso vai depender das circunstâncias. Né? Mateus 5:3 vai tratar muito disso. A Bíblia ampliada vai tratar muito bem disso. Pois bem, no Salmo 34, o que é que nós temos? No Salmo 34, primeiro nós temos que dar graças a Deus por todas as bênçãos, né? Tudo que acontece, nós devemos ser gratos ao Senhor, entender que isso vem de Deus, não é porque nós merecemos, não é porque nós somos melhores do que os outros. É até importante quando você faz essa autocrítica, porque você entende, quando você se comporta dessa maneira, você aprende a dividir aquilo que Deus tem feito na tua vida, né? Então você deixa de olhar somente para si, somente para o teu umbigo, e vai também olhar para aqueles que precisam de Deus. Então, nesse salmo, Davi vai louvar ao Senhor, vai agradecer a Deus por todas as bênçãos, principalmente na relação dele para com Deus, né? Porque Deus é aquele que traz vida, e ele vai louvar ao Senhor em todos os tempos. O versículo primeiro já começa assim, né? Louvai ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, né? Então Davi, ele não esquece em nenhum momento de que a bênção de Deus, esse amor de Deus de maneira incondicional está presente na vida dele, por isso ele vai louvar ao Senhor em todo o tempo, não importando as circunstâncias, né? Ah, e aí ele fala, Davi vai louvar a Deus, porque Deus responde a sua oração, né? No versículo 4, a parte A, vai dizer assim, ó, busquei ao Senhor e ele me respondeu, né? Livrou-me de todos os meus temores. Então, Deus é aquele que responde a oração. Recentemente eu falei um pouco sobre a oração, nós tivemos um tema, né? Estamos tratando esse assunto de maneira temática aqui na igreja, onde eu congrego, onde eu sirvo ao Senhor, e eu falava exatamente sobre isso. Deus, em sua onisciência, em sua magnificência, Deus, é lógico que Deus vai ouvir, Deus escuta tudo que eu faço, Deus conhece tudo que eu faço. Mas existem determinadas orações que o Senhor não irá responder, né? O Senhor escuta, lógico, tem poder para isso, mas ele não vai responder, porque ele é igual uma criança, né? Quando a criança faz birra, né? Pede uma coisa, os pais simplesmente decidem ignorar por um minuto e depois a criança se acalma e vai buscar ali, vai tentar fazer outra coisa. Ela entende que o pai não é o momento para aquilo. Ela pode até em um segundo momento repetir aquele pedido, mas aquele não é o momento. Eu acredito também nisso um pouquinho na nossa relação com Deus. Muitas vezes nós queremos alguma coisa e aquilo que estamos pedindo não é bom, né? Não é bom. E Deus simplesmente ele escuta, mas não responde, né? Não naquele momento, e vai ter duas ações aqui. Uma, eu vou entender que aquilo realmente não era benéfico para mim, ou que naquele momento não era adequado, mas que no momento oportuno, no futuro, aquilo será adequado. E aí vai ser o momento que Deus vai derramar, vai responder aquela minha oração, aquela benção que eu tanto peço. Depois ele vai responder, né? Ele vai pedir que Deus o livre do medo, né? Que é exatamente a parte B, né? Davi continua explicando e exaltando como Deus, além de responder às suas orações, ele também nos afasta do medo. Uma pessoa que é próxima de Deus, que tem essa vida contínua de oração, de comunicação com Deus, ela não vai temer as agruras da vida, ela não vai temer o que estará aí fora, né? Isso não quer dizer que a gente se comporta como sendo invencível, não. A gente temos aquilo que é para viver em uma comunidade, nós vamos obedecer, né, seguir algumas regras, alguns regulamentos, mas não estaremos desesperados, assim como as outras pessoas estão. E tudo isso, né, aqueles que temem a Deus são
livres dos outros temores. Porque esse temor aqui a Deus é um temor de obediência, é um temor de reverência, é um temor no sentido, aqui não é medo no seu sentido como nós conhecemos, aqui é um temor no sentido de respeito, né? E isso vai estar no versículo 9, né? Versículo 9, parte A, que vai falar assim: Temei o Senhor, vós e os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Ou seja, eu não vou sentir falta, eu não tenho aquela necessidade igual uma pessoa que não obedece a Deus, ela vai ter. Davi, ele entende que ele não vai sentir falta de nada, o versículo 10 vai continuar, e ele entende também que aqueles que servem ao Senhor vão ter uma face radiante, né? Vão ter uma face que brilha. Olha o que diz o versículo 5. Olharam para ele, foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos, né? Então, aquele que olha para o Senhor, ele recebe essa orientação, essa graça, e ele não vai ficar confundido, ele vai ter direção na vida dele, porque ele vai permitir que Deus execute o plano dele na vida. E contamos com a proteção angelical, né? O próprio versículo 7 vai dizer assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, essa é outra parte muito, muito importante, né? Então, todo esse aproveitamento de maneira muito espontânea, essa alegria, ela vai culminar com a adoração. É impossível quando você contempla tudo aquilo que Deus faz na sua vida e não chegar à conclusão óbvia que é adorar a Deus. Existe um autor americano, né, C.S. Lewis, inclusive escreveu vários roteiros, hoje já viraram filmes, que ele vai dizer que o mundo clama, o mundo leva à adoração, né? No sentido de que existe e essa adoração, quando ele escreve isso, ele escreve de maneira crítica, ele continua assim, por exemplo, os amantes, né, que amam os casos ali, é, com, a, com a, com as mulheres, né? Os leitores que, ao ler o seu poeta favorito, o livro do seu poeta favorito, os viajantes, quando viajam e vão contemplar todas as belezas, até mesmo os jogadores que vão estar torcendo pelo seu jogo favorito. Porém, ele fala assim: eu não notei qual feliz era, e eles não conseguem, melhor dizendo, eles não conseguem enxergar de fato o que é felicidade. Eles até têm esse tipo de felicidade, mas isso é uma felicidade temporária, né? E eles não conseguem encontrar um balanço, né, nessa felicidade. É por isso que, novamente, quando a gente fala de servir a Deus, a gente fala de uma alegria completa, né? Aí ele finaliza aqui que servir a Deus não é ter ausência de coisas, mas servir a Deus é saber que Deus completa todas as coisas, né? Não, a gente não prega, de onde eu venho, nós não pregamos essa ideia de prosperidade, que a religião ela vai proporcionar isso, e porventura isso não acontece na vida da pessoa, a pessoa não tem a graça de Deus. Ao contrário, a pessoa tem a graça de Deus, mas não necessariamente ela não deixa de passar por situações onde ela será estimulada a clamar a Deus e a depender de Deus. Aí ele termina, né? É, esses amantes que continuam dizendo uns aos outros o quão maravilhoso essas coisas são, ainda assim, a alegria está incompleta porque ela não pode ser expressada em sua completude. Ou seja, você pode ter todas essas coisas aqui na vida, mas você sempre vai ter a necessidade de depender de Deus, de algo espiritual, no campo espiritual. E esse campo espiritual é exatamente a presença de Deus na vida. Então, novamente, leia esse salmo, o salmo número 34, é um salmo que fala muito em vários aspectos da vida sobre esse termo felicidade, e certamente vai ser de bênção para a sua vida. Que Deus abençoe e nos vemos
em breve. Amém? Deus abençoe a sua vida.